ouvir a voz do Salvador. Vou convidar você a abrir Filipenses capítulo 4, na continuação que a gente vem lendo essa carta há um tempo, os versículos 8 e 9. Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. Vamos ler juntos? Filipenses 4, 8 e 9. Dar as boas-vindas aqui para o Bruno, nosso porto-velhense que tinha sido emprestado para Natal durante um tempo, né? Seja bem-vindo, viu, Bruno? Deus te abençoe. Foi bom jogar bola contigo quarta-feira. O Bruno foi lá no GVR, né? Que é o futebol de gordos, velhos ou ruins. Ele foi lá com a gente. Seja bem-vindo, irmão. Todos acharam? Vamos ler juntos? Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos ler o versículo 7, que é o último versículo do texto anterior. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Agora o 9 de novo. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Veja que no versículo anterior, lá no versículo 7, ele fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Aqui ele diz que o que também aprendeste, recebeste, ouviste, vistes, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Hoje eu li um trechinho nesse monte de mensagem que as pessoas mandam em WhatsApp, né? Alguém mandou uma mensagem lá dentro de um outro contexto, mas eu me lembrei disso agora à noite aqui, que aqueles viajantes de navio antigos, né, estavam viajando há muitos dias e o capitão chegou à conclusão de que o navio estava fedendo muito, porque os homens não estavam tomando banho, e eles lá, as condições do navio não eram das melhores, então eles começaram a feder, e eles foram fedendo, e estava a situação pior. O capitão chamou lá um auxiliar dele e disse: olha, o nosso navio está fedendo muito, então eu estou baixando uma ordem que vocês todos troquem de roupa. E os marinheiros foram lá e cada um trocou a roupa um com o outro, e eles ficaram todos de roupa trocada, só que eles continuaram fedendo, porque eles trocaram a roupa, mas não trocaram por roupa limpa, eles trocaram por roupa suja. Sabe, irmãos, essas coisinhas que a gente faz, que esse texto vai lembrar ao nosso coração, de que a gente precisa parar de vez em quando para fazer uma limpeza. Eu queria convidar você hoje comigo para fazer uma limpeza, para dar uma limpada na nossa mente, para dar uma limpada nos nossos pensamentos, para dar uma limpada na nossa cabeça. Eu posso dizer inclusive que o Senhor te trouxe, e que o Senhor me trouxe hoje, a ti e a mim, não a outra pessoa, para que hoje Ele nos ajude a dar uma limpada na despensa da nossa cabeça, do nosso pensamento, da nossa vida, que Ele venha dar uma limpada em nós. Mas o trecho anterior que eu tinha pregado aqui, ainda nesse capítulo 4, eu tenho uma pessoa que converso há 10, 12 anos, a gente discute questões teóricas, né, de filosofia, de teologia, de psicologia, essas coisas de gente que fica conversando sobre o etéreo, assim, né? E a pessoa não acredita em Deus, e ela gostou muito do último sermão aqui que eu preguei em Filipenses, e falou sobre isso. Ela ouviu lá no estado dela, gostou muito, mas ela diz assim:
Só que eu gosto mais do fato de você falar do que do Paulo falar, porque o Paulo para mim não fede, não cheira. Você, quando você fala, para mim tem importância. O Paulo não, porque eu não ligo para o que o Paulo fala, já que eu não acredito que Jesus era Deus. E aí eu achei legal o que ela falou, vindo dela, mas eu queria que a gente pudesse repensar isso hoje aqui, não na perspectiva dela, porque ela não tem problema continuar pensando assim. O problema é se nós pensarmos assim. O problema é se nós lemos esse texto como se fosse um receituário filosófico para uma vida melhor. Não é um receituário filosófico para uma vida melhor. É um texto que é construído em cima da ideia de que o cristão é assim. Porque nós estamos no texto lá, que ele também falou um pouco antes aqui em Filipenses, nós estamos desenvolvendo a salvação. Se eu esqueço desse texto, irmãos, quando eu esqueço de que eu fui salvo em Cristo, de que tudo que eu vou pensar agora é em Cristo, aí o texto vira receituário filosófico, vira quase que uma autoajuda, mas ele está falando para pessoas que pensam as suas vidas em Cristo. Portanto, não é uma proposta filosófica, é uma proposta em Cristo. Eu estou pensando o texto a partir do Cristo, naquilo que nós estamos chamando aqui de um cristianismo puro e simples, hoje sobre o tema cuidando da fonte para a vida de paz. Cuidando da fonte para a vida de paz. Em primeiro lugar, reconhecendo o valor do pensamento. Eu preciso compreender o valor do meu pensamento. E eu preciso compreender que as grandes lutas da minha vida, as lutas espirituais, as grandes essências da minha vida não acontecem no meu corpo, não acontecem no meu rim, não acontecem no meu coração, o coração enquanto carne. Os grandes conflitos existenciais da minha vida acontecem a partir da minha mente, do meu pensamento, daquilo que eu fico pensando. Agora, alguns de vocês estão pensando um negócio nada a ver, que estão olhando para mim e pensando num negócio nada a ver. Outros estão olhando e estão percebendo aquilo que está sendo dito e está pensando alguma coisa a partir daqui, porque é no teu pensamento, é no meu pensamento que as coisas acontecem. E a Bíblia apresenta um fato positivo e um fato negativo. O Salmo 64 tem um texto que diz assim, falando a respeito dos homens malfeitores e dos homens iníquos, ele diz que eles projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode cogitar, é um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. O coração do homem ímpio, o pensamento do homem ímpio é um buraco que ele vai entrando cada vez mais e ele vai produzindo aquilo que é ruim cada vez mais no pensamento dele, porque é no pensamento que ele maquina, é no pensamento que ele projeta, é no pensamento que ele calcula, é no pensamento que ele planeja, é no pensamento que as coisas acontecem. Outro dia o André estava dando um estudo para nós lá, e estava sendo lembrado, né? As coisas começam a acontecer no nosso pensamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, porque as armas de nossa milícia não são carnais. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Agora o apóstolo Paulo está trazendo um lado positivo do pensamento, e ele está dizendo que o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhando a nossa cabeça, ele vai trabalhando o nosso conceito, ele vai tornando o nosso pensamento submisso a Cristo, ele vai tornando o nosso pensamento cativo a Cristo, porque quando o meu pensamento vai se tornando preso a Cristo,
quando os meus pensamentos vão se tornando propriedade do Cristo, quando os meus pensamentos vão se transformando naquilo que o Cristo pensa, a ponto do apóstolo Paulo falar em 1 Coríntios capítulo 2, que nós temos a mente do Cristo, aí os nossos pensamentos vão sendo fonte de coisas boas para a nossa vida. De novo, coisas boas que nós estamos falando aqui, não é saúde, pura e simplesmente, não é felicidade que as pessoas querem falar, não é essa coisinha pequena do humano. Quando está falando aqui de saúde espiritual, de paz, está falando que quando os meus pensamentos começam a ficar cativos do Espírito Santo, a minha vida começa a produzir coisas saudáveis, pacíficas, eu começo a viver em paz com Deus. Portanto, quando eu perdi a minha paz com Deus, quando eu comecei a andar distante de Deus, quando eu comecei a ficar cativo do meu corpo, quando eu comecei a ficar cativo das minhas vontades, quando eu comecei a virar de novo as costas para Deus para poder fazer aquilo que é a minha vontade, é porque o meu pensamento foi fazendo isso antes de acontecer. Lembra aquela última grande besteira que a gente fez na vida? Lembra a última grande besteira que você fez na vida? É porque tinha começado antes no teu pensamento e no meu pensamento. É porque o nosso pensamento não estava cativo do Senhor. É porque nós fomos alimentando no nosso pensamento uma série de coisas que não nos aproximaram do Senhor. Então eu preciso aprender, se quiser cuidar da fonte, eu preciso aprender a reconhecer o valor do pensamento. O Mahatma Gandhi dizia que tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. Tem um poeta aqui que eu não vou citar o nome dele para evitar fadiga, mas ele fala um negócio bonito: meu lar é sempre onde eu estou, meu lar está em minha mente, meu lar são meus pensamentos, meu lar é pensar as coisas que eu penso, esse é meu lar. Meu lar não é um lugar material, por aí, meu lar está na minha mente, meu lar é o meu pensamento. E aí a gente para poder dar uma olhada como é que está o meu lar. Como é que tem estado o meu lar? Como é que tem estado a minha casa? Como é que tem estado o meu ser? É só eu parar para observar como é que tem estado o meu pensamento. Quais são as coisas que eu tenho maquinado no meu pensamento? Gente, eu sou craque nisso, ó. Sabia? Eu sou craque nisso. Tem hora que o meu pensamento vira um negócio que não dá para falar para você, porque senão você não suportaria. Não tem aquelas coisas do Moisés? O Moisés, quando ele desceu do monte, ele tinha visto o Senhor e tinha que cobrir o rosto, senão as pessoas não suportariam. Mesma coisa, só que o contrário, o reverso. O nosso pensamento pode nos levar à vida ou à morte. Então é preciso que a gente pare para reconhecer que aquilo que acontece no pensamento é o início daquilo que acontece fora dele. Por isso é que Jesus vai fazer uma diferença entre atitude e prática, para não dar um conceito complicado aqui da semana passada, é aquilo que acontece entre atitude e ação. A ação, ela é o resultado da atitude. Por isso é que quando uma ação não reflete aquilo que foi a atitude, é hipocrisia. E por isso que quando uma ação não é feita, mas já aconteceu na atitude, o Senhor já considera pecado. Pecado não é aquilo que eu faço, pecado é aquilo que começa no meu pensamento. Então, eu preciso aprender primeiro a reconhecer o valor do pensamento. Segundo, eu preciso aprender a fazer investimento em conteúdos saudáveis para o meu pensamento.
E aí o apóstolo Paulo vai fazer uma série de coisas muito simples, para poder dizer assim: querido, toma cuidado de você, cuida da tua vida. Cuidar da tua vida não é fazer exercício físico, não, Paulo não está falando disso. Cuidar da tua vida não é tomar remédio na hora certa, Paulo não está falando disso. Cuidar da tua vida não é estudar, Paulo não está falando disso. Isso tudo é verdade, mas não é disso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando assim: cuida do teu pensamento. Primeira coisa, enche o teu pensamento de tudo que é verdadeiro, porque o evangelho é construído em cima do verdadeiro. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é a verdade. Então, quando você estiver pensando a tua vida, quando você estiver refletindo o teu pensamento de modo geral, em qualquer área da tua vida, quando você estiver pensando qualquer coisa, se isso for verdadeiro, deixa isso crescer. Mas se isso for mentira, abra mão. Se for alguma coisa que você tem vergonha dela, se for alguma coisa que você não pode torná-la expressão de Jesus na tua vida, abra mão dela, diz o apóstolo Paulo. Eu preciso perceber, o Jesus é a verdade. Se Jesus está em mim e eu estou em alguma coisa que não seja a verdade, seja do ponto de vista doutrinário, teológico, seja do ponto de vista ético, seja do ponto de vista social, se isso não for verdade, eu estou plantando o que vai me destruir amanhã. Então, eu faço uma opção: ou eu alimento o meu pensamento com aquilo que é verdadeiro, ou aquilo que é fruto da mentira vai crescer dentro de mim. E a Bíblia fala que o pai da mentira é Satanás. Segundo, o apóstolo Paulo diz assim: tudo aquilo que é justo, porque Deus é justiça. Não pode haver no coração de Deus nenhum tipo de injustiça. Se alguma coisa que eu estou fazendo não é justa, é porque começou no meu pensamento essa injustiça. E a injustiça, ela é contrária àquilo que é característica divina. A expressão justiça ganha uma dimensão tão ampla, assim como a verdade. Mas cada um de vocês sabem refletir sobre isso. É justo isso? Nós temos uma irmã aqui que ela tem sempre uma brincadeira. Quando ela fala: agora você foi justo. Qualquer coisa que a gente faz, fala justo. Outro dia ela exagerou na brincadeira e disse assim: agora você engoliu a balancinha da justiça. Porque sim, se for justo, é de Deus. Se não for justo, é do diabo. Presta atenção se aquilo que está ocupando o teu pensamento é verdadeiro, é justo, e terceiro, é puro. Tudo que é puro. Os filipenses viviam num mundo tomado por duas coisas muito ruins, pelo menos. Uma delas era a idolatria, uma delas era tudo aquilo que era distante da proposta de Deus para o ser humano, que era o paganismo. O paganismo tomava conta do povo daquele tempo e daquele lugar, a ponto de eles fazerem da adoração aos deuses as coisas mais absurdas. Tudo que era impuro era tido como santo. Eles podiam fazer o que quisessem em favor do paganismo deles. A segunda coisa é aquilo que se chama de antinomismo, que é uma tendência de lutar contra aquilo que é legal, de lutar contra aquilo que é certo. O Evangelho trouxe uma noção de pureza, que já vinha do judeu, que já vinha da proposta de Deus para o judaísmo, de que era o povo judeu tinha que ser um povo que primava pela pureza. Mas agora o Evangelho tinha chegado no mundo grego, influenciado pelo romanismo, por tudo aquilo que fazia parte daquele tempo, e agora alguns irmãos ainda não tinham entendido que era preciso que a mente deles estivessem cheias de pureza, porque tudo começa na mente. Nós vamos enchendo a nossa mente daquilo que não é verdadeiro, vamos enchendo a nossa mente daquilo que não é justo,
E daqui a pouco nós começamos a encher a nossa mente de porcaria. E quem enche a mente de porcaria produz porcaria. Então o apóstolo Paulo fala assim: presta atenção, alimenta a tua mente com aquilo que é verdadeiro, alimenta a tua mente com aquilo que é justo, alimenta a tua mente com aquilo que é puro, portanto abra mão daquilo que é impuro, e alimenta a tua vida, o teu pensamento daquilo que é amável. Amável aqui é no sentido de agradável, no sentido de aceitável. Alimenta a tua mente com aquilo que te faz bem, alimenta a tua mente com aquilo que é aceitável. Se você ficar enchendo a tua mente daquilo que não é aceitável no lugar onde você vive, você vai negando a presença do Cristo na tua vida, porque o Cristo na nossa vida vai nos tornando pessoas aceitáveis. As pessoas podem até discordar do nosso conceito, mas não discordam daquilo que nós somos quando a gente age em Cristo. Então o apóstolo vai narrando a sequência lá e vai dizendo: se tudo que é verdade, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo aquilo que tem uma imagem boa, tudo aquilo que tem alguma virtude, tudo aquilo que é reconhecido como algo bom, como algo benéfico, seja isso que encha o teu pensamento. Se tem alguma coisa que você fala: isso não é legal, isso eu tenho vergonha, isso não é bom, isso não tem a ver com a presença do Espírito Santo na minha vida, eu preciso me esforçar para abrir mão, porque isso vai me gerar problema lá. E aí ele termina dizendo: portanto, se existe virtude, se existe algum louvor, que isso ocupe o teu pensamento. Se tem alguma coisa que você diz assim, alguém chega e fala assim: cara, parabéns, muito legal que você está fazendo isso, eu estou orgulhoso de ver você fazendo isso. Se existe algum louvor nisso, então seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pronto, acabou. Só isso que o apóstolo Paulo fala. Presta atenção na importância do pensamento. Presta atenção no que você enche a tua cabeça. Presta atenção o que você tem feito dentro de você. Porque aquilo que você está fazendo fora de você é só um reflexo daquilo que você está fazendo dentro de você. E tem um monte de coisa que você não fez ainda fora de você, mas já começou dentro de você. Então presta atenção. E aí ele termina então falando sobre o valor do pensamento, falando sobre a necessidade que a gente tem de cuidar da essência, e falando da necessidade que a gente tem de escolher praticar aquilo que reflete e que atrai Deus. Eu estou falando de atrai Deus aqui com muito cuidado, porque a Bíblia não está falando sobre isso, mas é porque o apóstolo Paulo está falando assim: olha, quando você fizer tudo isso, e nós só vamos fazer isso por causa da presença do Espírito em nós, o Deus da paz vai te abençoar. Quando você fizer tudo isso, o versículo 9, o que também aprendestes, vocês têm aprendido muitas coisas na sua vida. Paulo falando para os filipenses: eu ensinei muita coisa para vocês. Vocês têm aprendido nas vidas de vocês muitas coisas. Vocês receberam muitas coisas. Vocês ouviram muitas coisas. Vocês viram muitos exemplos, tanto em mim quanto nos outros que passaram por aqui. Vocês experimentaram cada uma dessas coisas. Seja isso que vocês pratiquem. Seja isso que vocês pratiquem, porque vocês estão acostumados a aprenderem, vocês estão acostumados a receberem, vocês estão acostumados a ouvirem, vocês estão acostumados a verem, mas vocês precisam se acostumarem a praticarem. Portanto, saiam daqui, da leitura dessa carta, diria talvez o apóstolo Paulo, com essa perspectiva nos corações de vocês:
Cuidem do pensamento de vocês. Deem uma limpada na mente de vocês. Quando vocês começarem a pensar bobiça, como dizia minha amiga Matilde, quando vocês começarem a pensar bobiça, muda de pensamento. Vai ouvir uma música melhor, vai ler um texto melhor, vai assistir uma coisa melhor. Eu não vou nem gastar tempo hoje para falar da novelinha da Globo, porque eu fiquei sabendo um negócio absurdo esses dias. Eu fiquei sabendo que tem crente assistindo a novela da Globo. É verdade? Tem uns crentes que estão assistindo aquela novela da Globo, fiquei sabendo. Antigamente o pessoal que fumava, eles aprenderam a não contar nada para ninguém, ficava escondido, né? Agora Deus há de dar um dia que os crentes vão ter vergonha de assistir novela da Globo. Deus há de dar um dia. Bom, fechando, quando a gente estiver fazendo essas coisas que estão alimentando a nossa mente com coisas ruins, com coisas que nos fazem mal, quando a gente estiver alimentando a nossa mente com aquelas coisas bonitas, mas que não tem boa fama, que não reflete a presença do Evangelho, quando a gente estiver alimentando a nossa mente com aquelas coisas que a gente sabe que não existe louvor naquilo, quando a gente estiver alimentando a nossa mente daquelas coisas que são muito legais, mas que não fazem parte da verdade de Deus, que são maravilhosas, mas não são justas, quando a gente estiver alimentando essas coisas, lembrar daquilo que o apóstolo Paulo fala: gente, aquilo que eu ensinei, que vocês aprendam e pratiquem, para que a vida de vocês não seja só receber. Sempre me lembro lá de Guajará-Mirim, no encontro de jovens lá, me parece que em 92, e aí cada pessoa tinha que receber o alimento lá. Na hora que recebeu o alimento lá, tinha que falar um versículo para um rapaz. Tinha uns 250 jovens lá, sei lá, e ele ouviu 250 versículos. Aí um rapaz deixou por último. Ele ficou por último. Quando chegou lá, ele foi, pegou a comida dele lá e falou assim: sede pois praticante da palavra e não somente ouvinte. Porque ele ouviu 300 versículos, né? E agora o cara pegou o último versículo para falar assim: olha, aquilo que você aprendeu, pratique. E o que o texto diz? E o Deus da paz será convosco. Sabe, irmãos, às vezes a gente não atrai a bênção de Deus, às vezes a gente abre mão da bênção de Deus, às vezes a gente deixa de receber aquilo que Deus tem para nós, porque nós somos bestas, porque nós abrimos mão da paz de Deus. A maior bênção que o ser humano pode ter é estar em paz com o Criador. A maior bênção que o ser humano pode ter é estar em paz com o Deus que lhe criou em Cristo Jesus e lhe salvou. Não adianta eu vir na igreja, lembrei do Roberto Carlos, né? Rezar e fazer tudo errado. Não adianta eu vir na igreja sujo, trocar de roupa suja e sair para viver do mesmo jeito. Eu vou sair fedendo. Mas o Senhor olha para mim e diz assim: Luiz, cara, você tem hora que é uma decepção para mim, sabia? Mas eu vou te dar a oportunidade de novo. Vai lá, olha na minha palavra e eu quero tratar você. Olha na minha palavra e eu quero de novo te alimentar. Olha na minha palavra e eu quero de novo dar oportunidade para você. Talvez essa palavra seja para você também, querido, hoje, para que você possa parar, olhar para dentro e se perguntar: o que eu não tenho limpado direito? O que eu tenho sujado? Você já teve gato macho em casa? Gato sem castrar? Cria 3 gatos machos dentro de casa. Ele passa nos cantinhos assim e ele faz tch, ninguém vê, mas fede. Que troço fede. O negócio fedido. Sabe, irmãos, às vezes a nossa vida está desse jeito. Ninguém vê, mas fede. Porque a gente resolveu encher a nossa mente de coisas sujas. O Senhor Jesus nos convida para nos limpar.
o Senhor Jesus nos convida para refazer nosso conceito e a nossa prática. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus anime o teu coração, para que você possa sair daqui com muita vontade de dizer: Senhor, eu quero da tua paz, eu quero da tua paz, eu preciso da tua paz. Vamos orar?